Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante atual. Recentemente, o Brasil sancionou uma lei restringindo o uso de celulares nas escolas, tanto públicas quanto privadas. Isso causou uma série de discussões, de comentários. Contudo, essa ação tinha como objetivo conter o aumento excessivo de vícios em dispositivos eletrônicos que já vem sendo detectado tanto por profissionais da área da educação como da área da saúde, ao ponto de que a OMS já sinaliza os riscos que o uso excessivo de telas, de dispositivos eletrônicos tem causado em crianças, adolescentes, jovens e mesmo em adultos. O fato é que nós temos percebido que o uso doméstico e o uso escolar desses dispositivos de tela, principalmente após a pandemia, aumentou acentuadamente. E muitas famílias e muitas escolas afirmavam e afirmam ainda que gerenciar este uso saudável das telas está praticamente impossível. Então, nós estamos vendo um cenário em que os vícios em dispositivos devem ser vistos como um mecanismo de enfrentamento de uma disfunção familiar. Quem afirma isso é a terapeuta canadense Chris Rowan. Ela diz assim, olha, crianças viciadas em dispositivos de tela sinalizam para nós que o problema está com a família. A família disfuncional está produzindo crianças e adolescentes viciados em dispositivos eletrônicos. O que é uma família funcional? Uma família funcional é uma família que tem comunicação, afeto, respeito, brincadeira, se divertem juntos, têm lazer juntos, responsabilidade e regras. E este cenário realmente tem se tornado escasso em famílias que estão muito conectadas com telas. Vejam bem, Chris Rowan afirma: as famílias centradas em telas estão abandonando as rotinas tradicionais e criando crianças excessivamente dependentes, atrasadas, ansiosas, deprimidas, com dificuldade para dormir, dificuldade de socialização, dificuldade de aprendizagem, não consegue autorregular as suas emoções, tem dificuldade de ouvir ou completar as tarefas solicitadas. Sim, Chris Rowan afirmou isso em 2021, um cenário que ainda tínhamos o saldo de uma pandemia. Porém, isso não é um fato tão recente. Esta terapeuta já estuda esse fenômeno há pelo menos uma década, uma geração que tem crescido com a facilidade de ter dispositivos eletrônicos à mão como produtos de primeira necessidade. Crianças que crescem tendo facilidade em contato com as telas, que já estão se tornando adolescentes e jovens e que já estão hoje entrando até mesmo no mercado de trabalho. Então, ao acompanhar o desenvolvimento dessas crianças, as pesquisas têm apontado um cenário muito desafiador. O que a ciência já sabe? O material mais antigo que eu tive contato quando comecei a estudar essa temática foi produzido na Inglaterra. Vejam bem, os relatórios de saúde pública da Inglaterra já revelavam desde o começo da década de 2010 que as crianças e adolescentes que passam muito tempo na internet estão desenvolvendo problemas de saúde mental. Solidão, depressão, ansiedade, baixa autoestima, além de agressividade, são alguns sintomas. De acordo com o famoso jornal londrino The Telegraph, o relatório que crianças que passam mais tempo na frente do computador, assistindo TV ou jogando videogame, têm mais probabilidade de desenvolver estresse emocional, depressão, ansiedade. 66% de crianças de 3 a 5 anos que já sabem usar jogos de computador, 47% já sabem usar smartphone, mas apenas 14% sabem amarrar seus sapatos, dizia o jornal. Ou seja, esse cenário que começou a ser percebido
há cerca de 10 anos atrás, agora já se acentua. A ciência já tem dados bem mais relevantes e concretos das implicações na saúde física, saúde mental, saúde emocional e também nas interações sociais. Mas, há pouco tempo atrás, o mundo foi sacudido pelas revelações de Michel Desmouget, um neurocientista francês que publicou seus estudos e que, em português, o seu livro foi chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, os perigos das telas para as nossas crianças. Ele revela ao mundo porque, pela primeira vez, os filhos têm o QI inferior ao dos pais. De modo que as publicações ou a publicação desses seus estudos, principalmente em português, fez com que muitos educadores e profissionais da saúde se apercebessem para fatos que eles já estavam tendo conhecimento empiricamente ao ter contato com crianças e adolescentes. Mas agora a ciência já sinaliza dados concretos das causas associadas ao uso excessivo das telas. E olha o que afirma Michel Desmouget. Quanto mais os alunos assistem televisão, jogam videogames, utilizam o smartphone, mais eles são ativos nas redes sociais, mais as suas notas despencam. Mesmo o computador doméstico, cuja potência educativa nos proclamavam sem cessar, não exerce nenhuma ação positiva sobre a performance escolar. Quanto mais os estados investem em tecnologia da informação e da comunicação para o ensino, as famosas TICs, mais o desempenho dos alunos cai. Já há dados concretos em avaliações de larga escala em torno do mundo todo, principalmente a avaliação PISA, que é uma avaliação internacional que atinge cerca de 70 países. Países principalmente da América têm despencado neste ranking e isso tem alertado as autoridades tanto da área educacional quanto da área de saúde. Recentemente, eu tive contato com os estudos feitos por Cibele Passos, uma psicóloga brasileira que reside no Chile. Ela fez uma live com o Dr. José Martins Filho sobre os riscos dos usos das telas digitais para crianças e adolescentes. Ela, uma brasileira que foi morar no Chile em 2015 e se deparou com um cenário que ela desconhecia. Ao receber pais em seu consultório, os pais alegavam que seus filhos estavam mais irritadiços, mais agressivos, com mais dificuldade de se relacionar com outras crianças, mesmo com seus familiares. E ela começou a pesquisar as possíveis causas. Ela foi às praças no Chile e não viu crianças. Ela foi aos parques no Chile e não viu crianças. Ela foi nas escolas no Chile. Ela foi na casa dessas crianças e encontrou as crianças dentro do quarto, jogando videogame, ou nos seus computadores ou nos seus celulares. De modo que ela começou a pesquisar muito. Não encontrou em 2015 nada em português, mas ela encontrou nos Estados Unidos já estudos consistentes. E ela começou a se debruçar intensamente sobre esta questão. O que está acontecendo com as nossas crianças? E ao fazer essa live com o Dr. José Martins Filho, que foi reitor da Unicamp por 2 mandatos, ela conclui que as telas geram dependência química. Os aplicativos que são disponibilizados para as nossas crianças, adolescentes e jovens só são liberados no mercado quando nos 3 primeiros minutos são capazes de dilatar a pupila, aumentar a pressão sanguínea, aumentar o açúcar no sangue, gerando um grau de dopamina muito alto. Ou seja, só comercializam um aplicativo se ele é capaz de gerar estas reações químicas no organismo daqueles que estão tendo contato com o aplicativo e que vocês terão oportunidade na aula do Dr. Adalto de entender melhor esses mecanismos que são de fato viciantes. O grau de dopamina que geram estas telas interativas é altíssimo, de modo que nada mais consegue competir com elas. Ou seja, se um pai convida a criança para jogar uma bola, a criança já não quer mais sair com o pai para jogar bola. Porque no jogo eletrônico, no contato com a tela, o grau de dopamina vai ser muito mais elevado do que
numa atividade física juntamente com seu pai, com a sua mãe. Então, muitos não querem mais sair com os pais para passear, querem ficar dentro do quarto, na tela, no computador, no jogo ou interagindo por meio das redes sociais. A criança não vai querer mais brincar com uma bola, um lego, uma boneca, porque nada gera prazer tão rápido quanto aquela interatividade. Quanto tempo de telas é um tempo tolerável para não causar danos físicos, mentais e também nas relações interpessoais? Michel Desmouget, esse neurocientista francês, estudando profundamente esse assunto, ele chegou à seguinte conclusão: antes dos 6 anos, nunca deveria ser dado telas para entreter uma criança. E quando a gente fala de telas, a gente está falando da TV, do computador, do tablet, do celular. Antes dos 6 anos, nunca. Nós estamos falando para garantir a saúde física, mental e emocional. Dos 6 aos 12 anos, no máximo 30 minutos de telas. A partir dos 12 anos, no máximo 60 minutos de telas por dia e de todas as telas. Talvez para alguns esta quantidade de tempo seja até chocante. Nossa, pouquíssimo tempo. Sim, para garantir a saúde mental, emocional e física, Desmouget sinaliza essa quantidade de tempo. Lembrando que antes dos 12 anos jamais deveria ser dado celulares para os nossos filhos, para as nossas crianças. Mas houveram muitas críticas ao primeiro livro de Michel Desmouget, dizendo que ele foi muito ácido, muito contundente em suas colocações. E ele reconhece, porque ele avalia que é realmente uma guerra de informação que está ocorrendo. Então, para amenizar o cenário, ele resolveu, em 2024, publicar um livro com a solução para este quadro. Michel Desmouget publicou a solução para reverter o cenário de uso excessivo de telas, vício em dispositivos eletrônicos, e ele disse: a solução está, faça-os ler para não criar cretinos digitais. Então, a primeira solução que eu aponto no final dessa nossa conversa é: a leitura, de fato, é um meio de nós restaurarmos aquilo que os nossos meninos e meninas, crianças, adolescentes e jovens estão perdendo: capacidade de concentração, capacidade de leitura e interpretação. Então, voltar a ler, hábito de leitura saudável, livros literários que deem prazer no primeiro momento de leitura. É a primeira sugestão que eu dou a vocês. Mas eu vou dar mais algumas sugestões, principalmente para aqueles pais que já estão enfrentando alguma dificuldade com os filhos que usam de maneira errada e excessiva dispositivos de telas e estão hiperconectados. Vamos lá. Sugestões práticas. Primeira sugestão: avalie como está o uso do celular na sua família. Como eu disse no início, normalmente uma criança é viciada porque a sua família oportunizou o vício. Originalmente, nenhuma criança prefere um dispositivo de tela à companhia dos pais. Se ela está preferindo, é porque em algum momento os pais ofereceram a tela para entretê-la e agora ela prefere a tela do que a companhia dos pais. Então, avalie como está o uso de telas pela sua família. Em primeiro lugar, como está o seu uso de telas. Segunda sugestão: crie momentos de contato com a natureza em família. Saia de casa, vá para uma praça, vá para um parque, faça projetos em família para ter mais contato com a natureza. Esse contato com a natureza restaura o cérebro. Mais uma dica: música de qualidade, aprender um instrumento musical. Sabe, aprender um instrumento musical, há regiões do cérebro que são estimuladas e que restauram aquilo que por vezes estes vícios prejudicaram. O vício em videogames, o vício em hiperconectividade, em jogos, em séries. Então, se você tiver condições, coloque seu filho para aprender um instrumento musical. Isso fará muito bem para a saúde mental
da criança. Atividade física. Atividade física também é um aliado, um desporto regular, uma atividade física regular, para que, primeiro, ele se livre das telas, a criança se livre das telas. Segundo, que o sangue flua livremente, também contribuindo para o desenvolvimento físico e o desenvolvimento mental. Quinta sugestão, como nós já dissemos, leitura de livros e bons livros. Só que eu vou dizer uma coisa para você, pai e mãe. Dificilmente seu filho vai desenvolver hábito de ler um livro se ele não vê você lendo. Se ele não vê este hábito sendo desenvolvido por você, papai, e você, mamãe. Então, examine como está esse hábito em sua família. Compre livros bons para os seus filhos e leiam em família. Vamos restaurar este hábito. Sexta dica, sexta sugestão, jogos de tabuleiro. No primeiro momento, se você vai retirar telas, se você vai retirar videogame, substitua com algo que dê prazer. Um jogo coletivo em família, que vocês possam ficar juntos, para que a gente não retire sem ter como oferecer algo que também dê prazer, que também tenha dopamina circulando aí na mente da sua criança. Sétima dica, conversas em família, sem dispositivos eletrônicos. Como é comum a gente chegar num restaurante, numa lanchonete e ver a família em torno de uma mesa, todos com o celular à mão. Conversas em família, onde o celular vai estar sob a geladeira, onde o celular vai estar guardado em algum lugar, que vocês possam interagir e que ninguém tenha conectividade, ninguém tenha um dispositivo desse na mão. Oitava dica, o exercício da gratidão. Sabe, há estudos que mostram que esta geração está perdendo a capacidade de ser grata. Essa geração de crianças e adolescentes, principalmente os nascidos de 2010 até aqui, chamados de geração alfa, e agora em 2025 a gente começa com a geração beta, mas essa geração dos nascidos de 2010 para cá não conseguem ser agradecidos. Não, é uma geração que não consegue ser grata. Então, vamos exercitar dentro da nossa casa a gratidão. De repente, no final do dia, reunir a família na sala, cada um apresentar um motivo pelo qual é grato. Isso ajuda a restaurar os nossos laços emocionais, sociais e também o cérebro das nossas crianças. Nona dica, quarto sem tela. Vamos trabalhar para que não haja computadores, televisores, celulares no quarto onde nós temos o nosso sagrado descanso. Nunca uso de telas antes de ir para a escola. Nunca à noite antes de deitar. E quando usar tela, usar uma de cada vez. Sabe, eu desejo que nessa época, onde há tanto individualismo, isolamento, nós possamos redescobrir o significado do pacote familiar, sem o qual os nossos filhos não vão conseguir sobreviver. Que nós possamos, em família, atuar de tal modo que esses vínculos familiares preparem os nossos filhos para enfrentar o mundo que os espera, sem que eles percam as oportunidades de relações saudáveis, vínculos saudáveis, que com certeza os protegerão fisicamente, mentalmente e socialmente. O meu desejo é que a sua família obtenha êxito e muito sucesso.